Pessoal, então vamos hoje fazer ali uma revisão bem rápida das atividades da disciplina de cenários de micro e macro, que foi a disciplina que eu verifiquei ali que vocês tiveram uma maior dificuldade, né, de entendimento e tudo mais. Faz um tempo ali que as atividades também já foram entregues. Então, para deixar refrescar, né, a memória de vocês para fazer a prova, então a gente vai fazer essa correção, né, bem pontual, bem rápida, mas acredito que possa ajudar vocês. Tá? O objetivo, então, da primeira questão, né, unidade 1, sobre compreensão da economia, nós temos aí algumas notícias, né, e questão-chave, né? Então, você vai associar as notícias às questões chaves da economia ali, né, que está aqui intitulada, né, a B, C e D, ok? No quesito eficiência produtiva, né, vai se referir a quê, né? Ela se refere ao aproveitamento ótimo dos recursos, né, sem desperdício ou desemprego de fatores, né? Então, a eficiência produtiva, os recursos são alocados de forma eficiente, então não tem desperdício, não tem subutilização, tá? A eficiência alocativa diz respeito à combinação adequada, né, para otimizar a satisfação, né, das necessidades da sociedade como um todo. Já a justiça distributiva vai tratar dos mecanismos de distribuição dos resultados, né? E do esforço desses resultados. Esses resultados podem ser a renda, pode ser a riqueza, os serviços, né? Do esforço social que está envolvido dentro da produção, tá? E o ordenamento institucional, ela vai estar ligado, né, à questão de regras, leis, normas de convivência política, econômica e social, tá? Então, tendo isso em mente, vamos começar, né? O governo federal lança programa para direcionar mais recursos para pesquisas de energia solar em regiões com maior potencial de captação, otimizando o uso dos recursos naturais, né? Então, aqui a gente está falando do quê? Eficiência alocativa, né? Então, a gente está falando num sentido, né, de um exemplo assim clássico de aproveitamento ali das nossos recursos, um direcionamento também dos nossos recursos, né? A segunda. Indústrias brasileiras do setor automotivo aumentam produtividade em 25% após a automação e a adoção de inteligência artificial nas linhas de montagem, né? Eficiência produtiva, né? Né? Então tá mostrando um aumento de produtividade aqui que foi alcançado, né, com aproveitamento ótimo dos recursos. E aqui a gente já entra até na adoção de outros fatores produtivos dentro da própria produção, né? Aqui temos o terceiro, né, novo programa de transferência de renda amplia o Bolsa Família, atingindo 5 milhões de novas famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Aqui a gente a gente elenca aqui, né, claro, como justiça distributiva, né? Aqui a C, né? Porque aqui é um mecanismo de distribuição de resultados. Programas que estão, né, ali ligados à redistribuição de renda é uma das formas mais é a forma mais direta, na verdade, né, de política de justiça distributiva, tá? Aí temos o estudo aponta, né, que é a próxima, o estudo aponta que redistribuição de médicos para áreas com maior carência reduz em 20% o tempo de espera por atendimento no SUS nas regiões, né, Nordeste e Norte, né? Então aqui a gente está dizendo, né, está falando sobre o quê? Eficiência alocativa, né? Letra B aqui, né? Ó, aqui, redistribuição, né? Toda vez que eu estou falando em redistribuir, direcionar, eu estou falando em mudar a combinação desses fatores produtivos para ter uma maior otimização, né, desses serviços ou produção, né? Depende do contexto. Aqui próximo, agronegócio no Centro-Oeste reduz desperdícios com novos sistemas de irrigação inteligente, diminuindo em 18% o uso de água por hectare. Estamos falando aqui de eficiência produtiva, né? Eficiência produtiva que é a nossa A. Essa eficiência produtiva, né?
fica bem clara, né, que aqui a gente está fazendo sim uma alocação, e aqui pode gerar um pouquinho de dúvida, né, o que a eficiência produtiva e eficiência alocativa, né? Então, aqui a gente tem uma eficiência produtiva, que a gente está pegando, né, reduzindo o desperdício, é um exemplo direto de eficiência produtiva. Agora, se eu estivesse fazendo uma mudança na questão, uma combinação diferente, seria daí uma eficiência alocativa. Mas são dois conceitos que estão muito ligados e normalmente como podem acontecer de forma simultânea também. Congresso Nacional aprova reforma tributária para unificar impostos e reduzir cargas sobre o consumo de alimentos e medicamentos, né? Ordenamento institucional, né? Porque aqui a gente está definindo uma regra, uma lei, no caso, né? Onde essa lei vai melhorar ali a questão, vai incentivar o consumo, né, de alimentos e medicamentos, e isso vai gerar, então, uma melhora ali da economia como um todo e começar a mover ali a engrenagem, né, do aumento do consumo, trazendo uma melhora, um ambiente mais propício para aumento de produção, que gera mais empregos e por aí vai. Aí nós temos aqui desigualdade de renda no Brasil cai para o menor nível nos últimos 10 anos, com aumento do salário mínimo real e programas de habitação popular, né? Este aqui entra no nosso C, né? Então, esse C aqui, que é a nossa justiça distributiva, né? Aqui ele está entrando como justiça distributiva porque é uma notícia ligada aí à diminuição das desigualdades de renda e tudo mais, que é o foco da própria justiça distributiva. Aí temos a última isso. Supremo Tribunal Federal decide por maior transparência na gestão de recursos do Fundo de Educação, impondo novas regras de controle orçamentário, ordenação institucional, né? Regras, leis, sempre ali neste sentido, a gente está falando em ordenamento institucional, né? Então, essa é a primeira questão. Pode ser que alguma aqui, né, acabe, principalmente a questão da eficiência produtiva e alocativa, elas são conceitos que são muito próximos, tá? Então, neste caso aqui, tem que marcar somente uma, né? Sempre marcar apenas uma. Aqui fica mais próximo aí o conceito que a gente foi, que vocês viram aí na aula de vocês, tá? Esta aqui foi uma questão que eu percebi que teve algumas, como é que eu posso dizer? Algumas respostas ali que acabaram ficando, pode ser que alguns pontos ficaram um pouco obscuros, né? Então, vamos aí conversar um pouco sobre concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, tá? Então, pessoal, agora vamos para a questão de estrutura de mercado, tá? Então, aqui é para vocês pegar as condições, né? E marcar, né? Preencher, né? Qual condição está ligada, né? Qual estrutura de mercado, né? Aqui tem um ponto importante: apenas uma célula será preenchida com X, tá? Então, somente uma célula que deve ser preenchida. Começamos com atomização, mas o que quer dizer isso, né? Esse termo aqui quer dizer que existe um grande número de agentes neste mercado. Então, quais são os agentes, né? Compradores e vendedores, tá? Isso é uma característica da concorrência perfeita, né? Concorrência perfeita. Lembrando, a nossa concorrência perfeita, quais são os pontos da concorrência perfeita? A atomização é um dos principais, um grande número de agentes, tanto compradores como vendedores. Nós temos um produto que é homogêneo, então não tem diferenciação dos produtos, tá? Nós temos que o preço é dado, tá? Então, nós temos que os agentes são tomadores de preço, são outras características aí da concorrência perfeita, tá? Aí vamos para a insubstitutibilidade do produto, né?
não temos produtos substitutos próximos, né? Neste caso, entra no monopólio, até porque no monopólio nós não temos substitutos próximos, até por isso que temos um mercado que tem um monopólio, né? Na concorrência perfeita, a gente tem substitutos próximos? Sim, porque a gente tem um mercado de produtos homogêneos, né? No oligopólio, temos substitutos próximos? Sim, temos sim substitutos próximos, tá? E na concorrência monopolística também pode ocorrer, né, substitutos próximos, né? Então, e são, na verdade, características importantes que existem nessas estruturas de mercado, né? Nas outras três, a fato de ter um substituto próximo é uma característica importante da estrutura de mercado. Poucos concorrentes, né? Então, nesse caso aqui, é o oligopólio, tá, pessoal? Aqui, ó, poucos concorrentes, oligopólio. Características do oligopólio, né? E aqui a gente tem que o oligopólio tem vários tipos, né? Mas, de forma geral, a gente tem poucos concorrentes, ou seja, poucas empresas, tá? E daí tem outro ponto, né? Tem barreiras de entrada, que também é importante, tanto oligopólio como monopólio, tem barreiras de entrada, né? Enquanto concorrência perfeita é o livre acesso, concorrência monopolística também tem o acesso maior, né? Então, o oligopólio, então a gente tem ali poucas empresas dominando o mercado. O oligopólio a sua principal característica é essa, né? Tanto que, em especial nos setores chaves, o Brasil é considerado o país dos oligopólios, né? Próximo, diferenciação como um tributo vital. Aqui que está o ponto importante ali, que eu vi que muita gente acabou se confundindo um pouco na hora de verificar isso, tá? A principal forma de competição é na diferenciação do produto, tá? Isso é uma característica da concorrência monopolística. Isso quer dizer que os produtos no oligopólio não são diferenciados? Não. Isso quer dizer que no oligopólio, sim, os produtos eles podem ser tanto homogêneos como diferenciados. Só que como atributo vital é a concorrência monopolística, tá? Então fiquem atentos a esse tipo de situação, esse tipo de termo, quando vocês vão falar, a gente vai, né, ter questões ali relacionadas a estruturas de mercado, tá? Aí nós temos, vamos lá, próxima, existência de concorrência, demanda mais sensível, ou seja, elástica, as variações nos preços dos bens, né? O que é uma demanda elástica, né? A sensibilidade a preço. Isso quer dizer que quando aumenta o preço, a minha demanda, né? Ela vai cair bastante, quer dizer, elástico. Sempre pense nesse conceito como um elástico mesmo. Se você tem algo que é elástico, quer dizer que ela cede mais, né? Ela é mais sensível. Então, se aumenta né? Se aumenta o preço, vai diminuir bastante a demanda. Se for inelástico, o aumento do preço, né? Não vai variar tanto assim a demanda do produto. Isso é uma característica muito importante da própria concorrência monopolística. Porque lembrando que a concorrência monopolística, a gente tem muitos agentes também, tá? Então são várias empresas, vários agentes comprando, né? Então temos isso aí também. Unicidade. O que é unicidade? Né? Unicidade aqui nesse sentido deste exercício está como apenas um vendedor. No caso, quem tem apenas um vendedor é o monopólio. Qual é o quadradinho do monopólio? Segundo quadradinho do monopólio. É o monopólio. Entre dois extremos, né? Conluios ou guerra de preços, né? Este aqui é uma característica do oligopólio, tá? E é também uma que eu vi que vocês acabaram, ficou, né, um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Porque pode existir, né, guerra de preços, né, em um oligopólio, em uma concorrência monopolística. Opa, desculpa, até marquei aqui concorrência monopolística, mas o gabarito correto é oligopólio. É aqui no terceiro, desculpa. Aí, e é um dos pontos ali que acredito que tenha gerado um pouco mais de dúvida, né? Pode haver guerra de preços numa concorrência monopolística? Sim, pode haver guerra de preços
em uma concorrência monopolística. Mas aí quando a gente tem esses conluios aqui, e é isso que faz com que seja o quadradinho do oligopólio para marcar. O que é um conluio? É você combinar preço, basicamente uma estrutura de cartel. E por que isso, né? Porque a gente tem vários tipos de oligopólio. E o oligopólio concentrado, né, que é um oligopólio. Existe o concentrado, são bem poucas empresas, que pode gerar um conluio, que pode ser uma estrutura daí de cartel, né? Um conluio basicamente é uma estrutura de cartel, onde as pessoas, no caso os agentes econômicos, empresas, combinam o seu preço e também a oferta desse produto no mercado, né? É uma situação onde, né, mesmo estando numa estrutura de oligopólio, nós podemos ter um mercado que se assemelha ao monopólio, né? Porque a gente tem ali o combinar preço e tudo mais. Então, o guerra de preços pode acontecer numa concorrência monopolística, de forma resumida? Sim, pode, mas o conluio é oligopólio, tá? Então, cuidado com isso também, tá? Aí temos a próxima, né? A próxima questão da permeabilidade, a ausência total de barreiras, tá? A ausência total de barreiras é concorrência perfeita, tá? E é uma das principais, a estrutura de concorrência perfeita, né? Então, ela não tem nenhum tipo de barreira. O monopólio, sim, tem barreira. Oligopólio também tem barreira. Concorrência monopolística, ela tem barreiras também, mas não são tão fortes como no monopólio e no oligopólio, tá? E essas barreiras, no monopólio, as barreiras, ou até mesmo no oligopólio, essas barreiras podem ser até mesmo jurídicas, né? Pode ter leis com isso, né? Mas quando a gente fala em ausência total, sem nenhum tipo de barreira, se eu falo nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de barreira. Na concorrência monopolística pode existir uma barreira até mesmo ligada a reputação das empresas. Tipo, existe uma concorrência monopolística. Eu posso entrar a qualquer momento nesse mercado? Posso. Mas o meu público ele está muito acostumado com determinada marca, então não vou conseguir fazer ali uma concorrência que vai chegar perto dessa, né, de uma empresa que tem uma maior parcela. Até mesmo no oligopólio isso também pode acontecer, porque não necessariamente o oligopólio tem barreiras, e essas barreiras são jurídicas, pode ser uma barreira de mercado mesmo e até promessas de práticas como as empresas que possuem oligopólio vão colocar ali, a barreira que tem somos 3 empresas ali no mercado, que estamos juntas ali, se entrar uma quarta empresa, nós vamos baixar o preço, por exemplo, que são práticas, né, que não são legais, mas que podem acontecer, e é uma barreira. Então, as barreiras também não são só legais, né? Mas total, né? A ausência total, como anteriormente eu comentei com vocês. Cuidado com os termos. A ausência total de barreiras é só a concorrência perfeita que tem, ok? Agora vamos à última questão, né? Que é, né, que a gente tem as quantidades, os preços, né? Para desenhar as curvas, né? Essa curva A e B, tá? Muito importante, tá, pessoal? É o seguinte, isso aqui saiu da onde? Isso aqui saiu de uma função, tá? Isso aqui saiu de uma função de primeiro grau, tá? E é também por isso que ficou um pouco difícil de fazer até o gráfico, porque vocês não tinham uma função. Mas isso saiu de uma função de primeiro grau, tá? Tanto a curva A como a curva B, tá? Mas qual que é a questão mas aqui, na verdade, né, qual que é o ponto principal dessa questão? O ponto principal é vocês entenderem como se comporta uma curva de demanda e oferta, onde fica esse ponto de equilíbrio, tá? Ao identificar, saber, né, onde há um excesso de oferta, um excesso de demanda, né? Isso que era a ideia principal deste nosso exercício, tá? Só observando a tabela, a gente já consegue identificar o ponto de equilíbrio. Porque o ponto de equilíbrio é onde a oferta e a demanda se igualam. O que da oferta e da demanda? Os dois, preço e quantidade. Onde o preço e a quantidade ofertada e demandada são iguais. Esse ponto de equilíbrio ele é característico, né? Onde tanto compradores quanto vendedores estão em um ponto ótimo. É o melhor ponto possível? Não, porque na verdade os compradores sempre vão querer comprar mais barato, os ofertantes sempre vão querer vender mais caro. Mas é um ponto
ótimo, tá? Então, esse ponto ótimo aqui é um ponto de utilidade, né? E esse ponto está aqui, no preço 20, quantidade 300, ok? Aí vocês foram lá, traçaram a reta, tudo, né? Vamos ver aqui as questões, eu vou mostrar para vocês o gráfico, tá? Trace um gráfico, eixo vertical, quantidade, preço no eixo vertical, quantidade no eixo horizontal, tá? Com as curvas correspondentes às escalas A e B, tá? Então, em um eixo, vocês vão ter aqui o preço e o outro eixo a quantidade. Desenhar este gráfico é um ligue ponto, né? Então, vocês desenharam o gráfico, tudo bonitinho, né? Como até tem certinho ali na aula. Aí vocês, beleza, as curvas correspondentes. A curva, basicamente ali a A e a B vão junto, né? Indique qual das duas escalas correspondentes ao traçado típico de uma curva de demanda e qual corresponde à curva de oferta, né? Vocês vão traçar as curvas e vão identificar quem é a oferta, quem é a demanda, tá? Determinar graficamente quem é o preço de cliente, que a gente já pode ver até pela tabela, já daria para identificar, mas está pedindo no exercício para ser feito através do gráfico, né? Então, é o ponto de interseção, onde as duas vão se juntar. Qual é o nível de preço? Indique a que nível de preço haveria um excedente de quantidades ofertadas de 330 unidades por mês. Indique qual seria o excesso de quantidade procuradas, né? A procuradas aqui é a quantidade demandadas, né? Ao preço de kits. Então, vamos ao gráfico, daí vai ficar bem tranquilo para a gente identificar esses pontos. Então, observando aqui o gráfico, né, pessoal? Então, com esse gráfico aqui, nós temos este ponto aqui. Peraí, deixa eu só pegar aqui a canetinha. Este ponto é o nosso ponto de equilíbrio. É aquele ponto lá que a gente já falou, né? Onde a quantidade é 300, tá? Quantidade aqui 300 e o preço é 20. Então, aqui é preço, aqui é quantidade, tá? Dá para fazer diferente? Sim, mas no nosso exercício está especificado que é desta forma que é para ser feito, tá? Cada ponto aqui é uma combinação, cada ponto aqui é uma combinação. Então, você, para traçar esse gráfico, como fazer ali na mão mesmo, né? Você vai traçar os pontos, né? E depois vai traçar a reta ligando esse ponto, né? Traçar uma reta de uma equação de primeiro grau é exatamente isso, de uma função, né, de primeiro grau. É ligar os pontos. Você vai pegar vários pontos ali, vai ligar eles e você vai ter a reta, né? Vai ter ali o desenho dessa tua curva. Essa é a nossa curva de demanda. Então, os pontos ali A nos dá a curva de demanda. E qual é a característica da curva de demanda? Ela é negativamente inclinada. Ela é negativamente inclinada, isso quer dizer que conforme o nosso preço aumenta, a nossa demanda ela vai diminuir. Ó, com o preço 10, nós temos uma demanda de 700. Com o preço 40, nós temos uma demanda de 100. Então, conforme o preço aumenta, a quantidade demandada vai diminuir. Curva negativamente inclinada. Essa é uma curva característica, é uma característica da função de demanda. Tem exceção? Tem exceção, mas isso aí daí é um caso que é uma exceção e não é o que a gente vê aqui. Oferta. A oferta é positivamente inclinada. Isso quer dizer que, à medida que o preço aumenta, né, o nosso preço aqui está aumentando, a oferta do produto também aumenta. No preço de, aqui, vamos pegar o preço de 10 aqui, nas curvas de oferta, bem aqui na pontinha, né? A gente tem 20 aqui, né, vendo pela tabela, a gente tem que é 20 aqui, a quantidade ofertada é 20. No preço de 40, a nossa oferta desse produto é 640. Então, mostrando que conforme o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta, tá? Pensem sempre, oferta e demanda. Vocês como consumidores, se o preço do produto
cai, você vai aumentar a quantidade demandada, não vai? Ao mesmo tempo que se, de forma geral, né, gente? Pensa sempre de forma geral, claro que vão ter suas exceções, dependendo do tipo de produto e elasticidade e inelasticidade da própria demanda. Mas, de forma geral, nós temos que o aumento do preço do bem faz com que você diminua o seu consumo. Ao mesmo tempo que baixou o preço do bem, você vai aumentar o consumo. A oferta é a mesma coisa. Pensem em vocês como... Daí, nesse caso da oferta, pensem em vocês como um vendedor. Se o preço do produto aumentou, vocês vão querer vender mais? Então, vocês vão colocar mais produtos no mercado, porque você vai querer vender mais. Ok? O preço de equilíbrio, então, a gente tem aqui, né? Quem tem o traçado típico, A negativamente inclinado, traçado típico da curva de demanda. A B, que você traçou, tem o traço dispositivamente inclinado, então é oferta, tá? Onde é o ponto de equilíbrio? Onde as duas curvas se interceptam, que é exatamente esse ponto aqui, onde preço e quantidade é igual. Vamos ter equilíbrio em outro ponto? Não, este é o equilíbrio, tá? Esse é o equilíbrio. O equilíbrio sempre é assim, quantidade demandada e ofertada é igual, preço também igual. Indique a que nível, né, o preço seria já D, né? Indique que nível o preço de preço haveria um excedente de quantidade ofertada de 330 mês. É o preço de 30, tá? No preço de 30, nós vamos ter 180 demanda 180 esse mercado a 30 reais e 510 de oferta, né? O que nós temos um excesso de 330 quantidades ofertadas. O que isso está querendo nos dizer? O que isso nos diz? Né? Que no preço de 30 reais, tá? Os ofertantes, né? Esse mercado, nós temos 180 unidades desse produto está sendo demandado. Então, será vendida 180 unidades. Vai ter uma demanda, então, 180 unidades desse produto. Mas os ofertantes vão estar ofertando 510. Por quê? Porque o preço está, né, devido ao preço, ok? Aí, indique qual seria o excesso de quantidade procurada a um preço de 15. Quando eu estou no preço aqui de 15, né, o que a gente tem? Vou trocar a cor aqui para o 15, para a gente ver. 15. Você vai aqui, estamos aqui. Onde ele bate na oferta é a quantidade ofertada. No preço de 15, nós temos quantos ofertados? 180. 180 aqui vai ser ofertado, tá? Enquanto a demanda vai ser de 300 ou 400. Vai ser de 400, aqui tá tendo pontinho certo aqui, desculpa. 300 é o ponto de equilíbrio. 400 aqui. Mas por que isso? Porque o preço está mais baixo. Quando o preço está mais baixo, um monte de gente vai querer comprar. Então, vai ter o mercado demandando 400 unidades, mas a 15 reais, o mercado, os ofertantes, quem produz, só vai querer ofertar 180 unidades. Tá? Todos esses pontos que não sejam esses nossos pontos de interseção são pontos de desequilíbrio, né? São pontos em que oferta e demanda não são iguais. Nos pontos que estamos aqui abaixo, no caso do ponto, a gente tem um excesso de demanda. Enquanto nos pontos acima aqui, né, esse ponto para cá, tudo acima desse ponto, nós teremos excesso de oferta, tá bom? Então, basicamente é isso, essa parte da primeira unidade. Então, pessoal, agora vamos para a atividade aqui, né, da unidade 2, tá? Então, aqui agora, atividade 2, nós temos alguns dados, né, do período de um ano para fazer os cálculos ali dos agregados macroeconômicos, ok? O objetivo aqui é calcular os principais agregados da economia a partir destes dados fornecidos. Então, consumo das famílias, investimento, gastos, né? Aqui a gente já tem, ó, renda líquida, ó, enviado ao exterior, menos 100, que isso quer dizer, o país enviou mais renda ao exterior do que recebeu, né? Então, houve um déficit. Tributos indiretos, subsídios à produção,
Então, temos todos esses dados aqui para a gente estar fazendo, né? Foi colocado aqui para vocês, né, também as fórmulas, né, para estar fazendo esse cálculo, tá? E agora nós vamos desenvolvê-los, né, de uma forma bem rápida aqui. Então, começando com a letra A, né, produto interno bruto a preço de mercado, tá? O PIB pela ótica da despesa, né, despesa do preço de mercado, né, ele vai medir o valor de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do país no período. Então, a fórmula, né, é a própria soma, né, do consumo das famílias, investimento das empresas, gastos do governo, né, e exportações líquidas, que é a exportação menos importação, tá? Então, aqui, né, o PIB, né, ele vai ficar, né, igual a os 1.800, que é os consumos das famílias, mais os 700, mais os 1.500, tá? Mais, daí a gente abre aqui, ó, 600 menos 800, tá? Que aqui vai dar menos 200, porque tem o jogo de sinal, tá? Isso aqui dá o menos 200. Quer dizer que eu vou somar tudo isso aqui e vou diminuir esses 200, tá? Lembrando sempre que temos aqui esse joguinho de sinal, tá? Menos com mais vai dar menos. Então, aqui a resposta fica 3.800. Então, o PIB, vou colocar aqui, o PIB é igual a 3.800. Aí agora nós vamos para o Produto Nacional Bruto, tá? O Produto Nacional Bruto, ele vai medir a renda total obtida pelos cidadãos do país, independente de onde eles estejam, é calculado ajustando pela ótica da renda líquida enviada ao exterior, né? Ajustado, né? Desculpa, não ótica, ajustado. Que é a diferença de renda recebida do exterior e a renda enviada para o exterior. Então, aqui, basicamente, a gente pega o nosso PIB que a gente encontrou, então o PNB, né? Opa, ficou meio feio isso aqui. Vamos arrumar aqui. Então, aqui, bem melhor. O PNB vai ser igual ao nosso PIB, que é 3.800, menos, desculpa, tem um mais aqui da fórmula. Daí menos o 100 que a gente já tem essa informação ali em cima, tá? Então, nós temos que o resultado é 3.700. Bilhões, no caso, né, gente? Lembrando que isso aqui está em bilhões, está colocado ali em cima que é bilhões. Então, PNB é igual aos 3.700, certo? Agora vamos ao Produto Nacional Líquido, tá? Ele mede o que de fato foi pago, né, a custos de fatores, né? Desculpa, não, a preços de mercado. Produto Nacional Líquido primeiro a preços de mercado, depois a custos de fatores. Desculpa. Então, estamos na C ainda, né? Então, aqui, ele ajusta o Produto Nacional Bruto, tá? Com a própria depreciação. Então, a gente tem esse ajuste, a gente retira a depreciação, tá? Então, a gente pega o valor da renda nacional, tá? E do Produto Nacional Bruto e tira a depreciação, que a gente já tem ali o valor desta depreciação. Então, nós temos que o PNL vai ser igual, né, aos 3.400, não, 3.700, desculpa, gente. 3.700, 3.400 já é a resposta final. 3.700 menos a nossa depreciação. Dá uns 3.700 daqui, né, gente? Daqui, ó, PNB. Isso vai nos dar 3.400, como eu comentei antes. Então, PNL vai ser nosso 3.400, tá?
Eu vi que aqui surgiu um pouco de dúvida, né, quando foi para D, que é o Produto Nacional a custo de fatores, tá? Porque na C a gente faz o Produto Nacional líquido a preço de mercado, e aqui é custo de fatores. Esse agregado ele vai medir o que de fato foi pago nos fatores de produção. Para encontrar, a gente pega o PNB a preço de mercado, tá? Menos os tributos indiretos, aqui ó, preço de mercado, mais os subsídios, tá? Este valor, qual que é esse valor? Eu vi que foi um ponto aqui que o pessoal acabou, né, pegando um pouco. Porque isso aqui, ó, é PNB, né, a preço de mercado. Não está incorreto aqui a fórmula, né? Só, né? A gente pode também colocar assim, né? Não está correto. PN, Produto Nacional Preço de Mercado, também está exatamente tá certinho, tá? Então aqui a gente tem que vai ser 3.700 menos o 400 mais o 100, tá? Então, o Produto Nacional a custo de fator, né, CF, vai ser igual também a 3.400, tá? Esses são os dados, né? Isso aqui são os nossos cálculos que para fazer esta atividade, tá? Então, daí vamos para a próxima questão. Essa próxima questão aqui, tá? Ela já traz um pouco da questão do processo inflacionário, né? Então, aqui a gente está falando de processo inflacionário. Então, temos 4 teorias que foram abordadas, tá? A teoria da inflação da demanda, a teoria da inflação de custos ou de oferta, que pode ser chamada assim também, teoria da inflação estrutural, tá? E inflação inercial. Estrutural é a teoria clássica, tá? Então, vamos começar com a da demanda, tá? Então, a teoria da inflação da demanda, ela ocorre quando a demanda agregada por bens e serviços supera a capacidade da economia de produzi-los, né? Então, a gente tem aqui que temos muita demanda para poucos bens sendo produzidos, né? Então, né, vamos precisar ali fazer uma associação, né? Quais são os pontos que vão ser associados corretamente aqui que estão, né? O primeiro ponto é procura agregada excessiva em relação à oferta agregada, tá? Esse é o primeiro desta aqui, beleza? Essa aqui, basicamente, é a própria definição, né, desta teoria explicativa da inflação da demanda. Quanto menor o segundo, né, que está associado a essa teoria, tá um pouquinho mais para baixo. Vamos achar ele aqui. Quanto menor for a capacidade ociosa de produção, maior o impacto no crescimento dos preços. Se a economia já está produzindo quase no máximo, o aumento da procura não eleva a produção, ela vai aumentar só os preços, né? A própria teoria da inflação da demanda está muito ligada à própria capacidade que tem, né, a economia de produzir, né? Porque se o preço está aumentando, a oferta vai aumentando, né? Mas se a gente não tem esta capacidade de produção, quer dizer que esse aumento da procura vai elevar os preços. E é uma inflação causada pelo lado da demanda, não da oferta, tá? Aí vamos para a próxima teoriazinha aqui que a gente viu. Nossa próxima teoria, custos e né, teoria da inflação de custos ou de oferta. Causada pelo aumento nos custos de produção, que força as empresas a elevarem seus preços para proteger as suas margens de lucro, tá? É uma inflação que vai ser gerada no lado da própria oferta, tá? Quais são, né, as causas aqui associadas que a gente tem aqui? Bem, a própria definição está aqui, né? Já tem oferta no nome, então já está bem na cara que é esta aqui. Aumento de preços decorrentes de choques da oferta, que provocam uma retração na produção, né? Basicamente, definição, né? Uma quebra de safra pode ser um bom exemplo desse aumento de preço via lado de oferta, tá? Então, quadradinho aqui. Aí nós temos um outro ponto associado a essa teoria é aqui.
Aumento de preços decorrentes do aumento salarial acima da produtividade do trabalho. Esse aumento de preços devido ao aumento salarial é porque vai aumentar o custo, tá? Então, o aumento do salário ele não está sendo orgânico, é um aumento normalmente forçado, né? Por diversos fatores, né? Vários fatores podem pressionar salários para um nível maior do que a produtividade, entre eles pressões sindicais, entre eles escassez de mão de obra, enfim, temos vários fatores que podem influenciar isso. Êxodo de mão de obra, né? Se perder mão de obra de uma forma aí para outras nações, para outras regiões, no caso, quando é uma coisa mais regional. Então, se o salário vai subir mais do que a produtividade, a gente tem um custo da mão de obra eleva. Então, o custo do produto eleva e isso pressiona os preços para cima. Mas esse aumento tem que ficar muito claro que esse aumento não é um aumento salarial orgânico, ele é um aumento forçado normalmente. É um aumento que está forçando acima da produtividade. Porque os salários podem sim aumentar sem gerar inflação de custo, né? Pode existir um aumento salarial que é um aumento orgânico, um aumento que vai acontecer devido ao aumento da produtividade. Então, fiquem bem ligados que tem que estar o aumento do preço com aumento do salário acima da produtividade, né? Até porque daí os aumentos salariais que não são acima da produtividade, normalmente, eles não vão também impactar de uma forma direta no preço, né? Porque está aumentando a produtividade, está produzindo mais, então não necessariamente vai levar a um aumento de preço. Aí a gente tem a próxima, a teoria da inflação estrutural. Ele argumenta que a inflação em países em desenvolvimento é causada por gargalos e ineficiências na estrutura econômica, que impede a oferta de se ajustar rapidamente à demanda, né? Então, é questão de estruturas, de mercados, de organização de mercados, tá? Quais são as causas que a gente tem aqui que estão associadas? Estrutura de mercados imperfeitamente competitivas, que é a questão do oligopólio, né? Então, é o nosso primeiro ponto aqui, né? A própria falta de concorrência permite que poucas empresas controlem os preços. É um problema estrutural. Então, por quê? Porque o controle de preços, né, gente, dentro da economia, dentro da estrutura de mercado, é um dos principais pontos ali, chave, de funcionamento da própria economia. Ter muitos mercados, ter muitos setores, oligopólio ou com monopólio, o monopólio também serve aqui, onde a gente não tem, né, uma não temos ali uma maleabilidade desse preço, porque no momento que a gente não tem concorrência, a gente tem ali poucas empresas controlando o preço. Quando um agente controla o preço, a gente gera um problema estrutural, né? Então, mercados que têm muitas estruturas de oligopólio e monopólio, que entra também, tem um problema estrutural de aumento de preços, uma inflação estrutural, porque as pessoas estão pagando muito mais no produto do que se estivessem com concorrência perfeita. Desequilíbrio crônico de balanço comercial, né? Problema persistente nas contas externas, né? Que desvaloriza a moeda e encarece nossas importações. Está aqui também estruturais, né? Então, os produtos que estão entrando, eles estão ficando mais caros. Então, tem um aumento, uma inflação desses produtos. Baixa capacidade de aumento de oferta de produtos primários, né? Quando a gente tem um setor agrícola que é ineficiente, né, não conseguimos responder à demanda que vai crescendo, gerando essa inflação especial ali nos alimentos, né? Então, é uma questão, né, é um gargalo de oferta que gera um problema ali numa inflação estrutural, tá? E esta aqui, né, pode ser até um ponto ali que acaba ficando, mas um pouco mais, pode estar ligado mais à oferta. Ela sim está ligada à oferta, mas aqui nesse contexto a gente está colocando ela dentro da inflação estrutural, né? E por quê? Porque isso está ligado não só à oferta, mas a uma ineficiência do mercado, dessa estrutura, né? E que está impedindo que a oferta e a demanda se ajustem, né? Que causa esse gargalo ali, essa problemática, tá? Aí a última, teoria da inflação inercial.
a inflação, ela se auto-perpetua devido às expectativas dos agentes do mercado. Memória da inflação passada incorporada no ajuste de preço atual, criando, então, um ciclo. Isso é uma das principais características da própria inflação, né, gente? É a inércia. Na verdade, a inflação ainda não aumentou, mas a expectativa que ela aumente faz com que ela aumenta. Basicamente é isso, tá? Sobre o que está, né, ali o que está associado, né, a isso, a gente tem a indexação generalizada. Exatamente o que a gente acabou de comentar. O principal mecanismo é o porquê acontece, né? Contratos e salários, eles são reajustados considerando a inflação passada. Isso faz com que ela seja projetada para o futuro. A questão da inércia da inflação foi um dos grandes fatores que fizeram, né, com que a nossa a crise inflacionária no Brasil fosse tão persistente, né, quando a gente teve ali antes plano real. Um dos pregos, né, do caixão naquele momento, porque a questão da inércia, da expectativa, ela é muito forte, tá, dentro da construção da própria inflação. A expectativa de inflação faz com que a inflação aumente. O que se espera do amanhã impacta hoje, o que corrobora, né, corrobora praticamente e também está muito ligado a a cultura inflacionária estabelecida de difícil remoção. Também está nessa aqui, né? Então, a gente tem uma cultura inflacionária, né, estabelecida. Então, se a gente tem inflação hoje, espera-se que essa inflação vai ser amanhã. Isso faz, né, isso está muito ligado, né, principalmente com países como o Brasil, que já tiveram acelerações inflacionárias muito graves. E daí, mecanismos de recomposição antecipada. Então, se eu acho que a inflação amanhã vai aumentar, eu já começo a me preparar hoje, aumento o preço hoje para me segurar aqui moeda, porque vai perder o valor, vai aumentar, e o custo, tudo isso então vai gerando uma bolha, vamos dizer assim, que vai acelerando o processo. Então, a característica inercial da inflação, uma das suas principais características, né? Essa memória da inflação passada na inflação, ela é uma característica bem preocupante e comum, né, nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento também. Aí, pessoal, por último, né, vamos falar um pouquinho sobre a questão da atividade que foi fórum mesmo, né? Então, aqui, nós temos que política macroeconômica, né, utiliza diversos instrumentos, né? Qual tipo de política macroeconômica? Monetária ou fiscal pode ser utilizada de forma expansiva para enfrentar, né, um cenário de taxa de desemprego, né, alto, que é o cenário que é colocado aqui, né? Taxa de desemprego alto. Deixa eu colocar aqui, taxa de desemprego alto. A inflação está controlada, é importante, né? Mas a gente está com uma taxa de desemprego alta aqui e a gente quer adotar medida para estimular a geração de emprego e atividade econômica. Por que a inflação aqui está controlada? Porque se fosse inflação, como a inflação está controlada, nós podemos, né, fazer uma política expansiva. Se a inflação não tivesse controlada, a gente não ia conseguir fazer algo muito expansivo, não. A gente ia ter que segurar porque podia gerar algum tipo de pressão inflacionária nos preços, né? Então, esse dado é importante para conseguir utilizar nossas políticas expansivas, tá? Política macro, monetária ou fiscal, né? Qual seria a nossa a melhor política neste cenário para aumentar, estimular a geração de emprego e aumento do nível da atividade econômica? Qual que seria o melhor? E a resposta é depende, na verdade. Na verdade, as duas sim podem ser utilizadas, né? O depende entra, né? Qual seria realmente o direcionamento que essa nação está querendo tomar. Não temos isso aqui, tá? Então, qual era a resposta, né? Ali ligada e esperada, né? Que tanto a política monetária quanto a fiscal, ela pode sim ser utilizada para aumentar o emprego, tá?
para combater o desemprego, aumentar o nível de atividade econômica, porque quando você aumenta o emprego, você aumenta o nível de atividade econômica, não existe um sem o outro, tá? E por que você aumenta o nível de atividade econômica? Porque você aumenta o emprego, você aumenta o consumo. Ao aumentar o consumo, você estimula a oferta, você está estimulando a produção, o que faz gerar mais empregos. E por que a inflação tem que estar controlada? Porque senão, no momento que você começa a gerar emprego, né, via qualquer tipo de política, você está aumentando o nível de renda da população, essa renda vai estar entrando no mercado, então as pessoas estarão demandando mais produtos e isso vai pressionar preço. Então, com a inflação controlada, nós temos essa margem de expandir essa geração, aumentar o nível de atividade econômica. Isso vai sim gerar algum tipo de inflação. Vai gerar. Mas é a ideia que a inflação, nem toda inflação é ruim. Se a gente tem cenários ali, em especial esse aqui, a gente vai estimular de alguma forma com a política macroeconômica. Isso vai gerar uma pressão inflacionária. Então, vai ter mecanismos daí também para não deixar, né, o trenzinho da inflação partir da estação, né, de aceleração. Mas no nosso caso, que a gente está falando, inflação controlada, não vamos nos preocupar com a inflação. Nós vamos fazer políticas para estimular a geração de empregos e aumentar o nível de atividade econômica. Então, tanto uma quanto a outra pode sim ser utilizada, tá? E as escolhas vai depender da condição do país, tá? Mas cada uma tem sim, elas podem ser utilizadas para estimular a geração de empregos e, consequentemente, a atividade econômica, tá? Aí a gente tem a 2, cite 2 instrumentos específicos dessa política, na verdade, cada uma delas, e explique brevemente como cada uma delas pode atuar, tá? Aqui eu tenho aqui 2 de cada, de política monetária expansiva. Instrumento 1, podemos fazer o quê? Reduzir a taxa Selic. Por quê? Porque a Selic é a taxa básica de juros da economia aqui do Brasil. E se eu diminuir a Selic, o que acontece? O crédito fica mais barato, tá? Então, empréstimos, financiamentos, utilização do crédito é mais barato. Ao acontecer isso, a gente tem o estímulo do consumo das famílias em especial e também investimento das empresas, porque está mais barato o crédito. Se está mais barato o crédito, as famílias consomem, as empresas vão investir, que é mais fácil pegar, né? E quando acontece isso, a gente aquece a economia, né? Aumenta a geração de empregos. Por que aumenta a geração de empregos? Porque o consumo da família está aumentando. Se ele está aumentando, a demanda por produtos está aumentando. Se a demanda por produtos aumenta, a gente tem uma maior necessidade de mão de obra, ou seja, a gente precisa de mais trabalhadores, gera ali um aumento no emprego, tá? E esse aumento do emprego, isso entra num ciclo de retroalimentação, né? A gente sempre tem que lembrar disso também. Tantas políticas econômicas, né? Nessa fase que a gente vê no estudo, tanto as políticas econômicas que são expansivas e que vão ajudar a crescer a economia, quanto os ciclos de crise, eles vão se retroalimentar, né? Então, no momento que a gente gera mais emprego com essa política de redução da Selic com aumento de crédito, a gente aumenta o emprego, quer dizer que a gente também aumenta a quantidade de pessoas com renda para consumir. Isso vai dar mais um choque, né, na questão de aumento de consumo, né? Então, isso vai gerando aí um ciclo virtuoso. Redução de depósito compulsório. Isso também é uma política monetária expansiva bem comum, né? O que é o depósito compulsório, né? Essa é a parte que os bancos, né, as instituições bancárias, devem manter junto ao Banco Central, tá? Da moeda que ele tem, tá? Essa moeda é os depósitos à vista, né? Então, basicamente, quando diminui o depósito compulsório, porque todo depósito à vista, você coloca lá o seu dinheirinho no banco, ele não precisa estar numa poupança, é importante. Se está numa poupança, ele pode estar ali na sua conta normal da vida, ali, que está ali no banco. Isso tudo vira crédito para o banco. Então, o banco, você tem R$ 100 na sua conta ali. O banco, ele vai utilizar uma parte desse dinheiro para fazer mais dinheiro, que é fazer crédito, né? Porque é assim que o banco cria moeda, né? Porque quem emite moeda é o Banco Central, mas o banco cria moeda nesse sentido também, em forma de crédito, tá? Então, só que o banco não pode pegar os meus R$ 100 que tá na minha conta e tacar lá, e colocar ali para circular.
Não, como emprestar esse dinheiro. Não, existe uma obrigatoriedade, um depósito compulsório que ele tem que manter junto ao Banco Central. Esse depósito compulsório é uma das formas de garantir, né, a estabilidade do nosso sistema bancário, tá? Então, quando a gente tem uma diminuição, uma queda, redução desse depósito compulsório, o que eu estou fazendo, né? O que essa política monetária vai fazer? Ela vai aumentar, né? Essa política monetária, ela aumenta o crédito. Ele aumenta, porque eu vou ter mais dinheiro. Eu sou um banco e eu tenho mais dinheiro. Vamos supor, um exemplo. Eu tenho um depósito compulsório de 20%, R$ 100 na conta, né? De qualquer um, 20%, R$ 20 eu tenho que guardar no banco, posso emprestar 80. Agora, se eu diminuo para 5%, então ao invés de emprestar somente 80, posso emprestar 95. Então eu aumento o crédito. Aumentando o crédito, tenho o efeito esperado, né? De estímulo de consumo, estímulo de investimento, que pela mesma via do outro instrumento vai aumentar a necessidade de mão de obra, que também vai gerar mais uma vez um choque ali para melhorar. Vai gerar um primeiro choque de aumento de demanda, que vai precisar de mais mão de obra. Quando a mão de obra está empregada, vai de novo ter um aumento ainda maior na demanda, vai aumentando ali a geração de empregos e também aumentando a atividade econômica, porque se eu tenho mais gente com dinheiro para gastar, eu produzo mais. Agora, na fiscal, né? Porque aqui a gente falou, são duas monetárias, daí a gente tem a fiscal também, né? Então, a monetária aqui, né? Então, a monetária a gente pode ter. Então, resumindo, né? A1, a queda da taxa Selic. E a segunda, né? A redução do depósito compulsório. A gente que eu acabei de comentar com vocês. Agora a gente tem a fiscal. E a fiscal? O que a gente pode fazer enquanto fiscal para estimular o emprego? A monetária normalmente é a mais fácil da gente identificar, né? Pensando, né? Mas podemos fazer a fiscal expansiva também, expansionista também em alguns livros. Onde o aumento dos gastos públicos com investimentos é uma delas, tá? O governo ele contrata diretamente mais trabalhadores e estimula setores produtivos com compras públicas. Estado fiscal é basicamente o aumento do gasto público, tá? Esse aumento do gasto público aí também pode vir em vários pontos, gente. Isso pode entrar, o aumento do gasto público, ele pode gerar de forma direta ou indireta empregos, né? Na verdade, ele vai gerar o aumento do gasto público, ele pode vir o Estado contratando mais pessoas, né? Ou ele pode aumentar esse investimento em uma licitação, em uma obra que vai ser um aumento de empregos de forma indireta. Então, o aumento do gasto público ele pode estar ligado aí tanto ao aumento, à questão direta, o Estado está lá empregando, ou o Estado está terceirizando ou estimulando o setor ali que vai aumentar os empregos, e daí entra empregos direto e indireto. Um dos pontos aqui que é muito utilizado com esse aumento dos gastos públicos, se a gente pensa em investimento de obras públicas, por exemplo, né? Normalmente ele não vai fazer, né? Ele vai fazer uma licitação e vai contratar. Essa contratação dessa empresa, ela vai gerar tanto um aumento de empregos diretos que vão trabalhar ali na obra pública, mas também as imediações, o aumento de várias outras atividades econômicas naquela região, né, direcionada a isso, e também ao setor como um todo, né? Se eu faço obra pública maior, eu tenho também um aumento na utilização desses insumos da construção civil e tudo mais. Redução de tributos, outra via da fiscal, né? Porque a fiscal, basicamente, ela vai estar ligada, a política fiscal, ela vai ser essa manipulação, tanto do gasto público quanto dos tributos, né? Então, reduz o tributo. O que quer dizer isso? Reduz imposto, gente, basicamente. Paixão aumenta a renda disponível das famílias. Por quê? Porque ela está pagando menos imposto, tá? Ela vai estimular o nosso consumo, o investimento privado, e tem sim um impacto na geração e criação de empregos, tá? O aumento, a queda dos tributos ela pode ser um pouquinho mais demorada para surtir efeito. Normalmente, né, as outras ali têm um efeito um pouco mais rápido, ok? Então, basicamente, essas são as questões ali que a gente
viu, né, nas unidades, para vocês aí darem uma olhadinha aí antes de fazerem a prova de cenários micro e macro, né? Lembrando que eu trouxe, né, essas questões aqui, porque eu percebi que ali foi uma das disciplinas que vocês tiveram aí um pouquinho mais de dificuldade, e faz um tempinho aí que vocês também entregaram essas atividades ali, também não está tão fresco na memória, eu acredito que pode ajudá-los aí na execução da, da prova de vocês.